expressar tudo que fez por mim. Como entender tamanho amor que me deu? O perdão me levantou do pecado, me resgatou, me fez livre, me reconstruiu, novamente nasci em ti. Que amor é esse, ao ponto de dar sua vida por mim? Que amor é esse, subir numa cruz revelando-se a mim? Que amor é esse, me tornar sua imagem, o Filho de Deus? Que amor é esse, é o amor do Pai por mim. Como expressar tudo que fez por mim? Como entender tamanho amor que me deu? O perdão me levantou do pecado, me resgatou, me fez livre, me reconstruiu, novamente nasci em ti. Que amor é esse, ao ponto de dar sua vida por mim? Que amor é esse, subir numa cruz revelando-se a mim? Que amor é esse, me tornar sua imagem, o Filho de Deus? Que amor é esse, é o amor do Receba, Senhor, o nosso louvor. Receba, Senhor, a nossa adoração. Pai, como gesto de carinho, de afeto, de gratidão por um Deus que é amor. Obrigado pelo teu grande amor para conosco. Obrigado por ter entregue, por ter dado seu Filho único para morrer em nosso lugar. Somos gratos ao Senhor. E nesse momento, Senhor, que estaremos falando, Senhor, do seu Filho, Jesus Cristo, Espírito Santo,
ensina-nos. Espírito Santo, convença-nos dessas verdades. Revela-nos a tua palavra, revela-nos o teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, receba o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar, por gentileza. Se você trouxe a sua Bíblia, abra em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. O título dessa mensagem: coma e beba. Coma e beba. O texto nos diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus tem nos ensinado, Jesus ensinou os seus discípulos, os discípulos escreveram a palavra de Deus com relação à ceia, e a palavra do Senhor nos faz lembrarmos deste momento com alegria, com temor, com júbilo, com gratidão. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Nós precisamos parar e trazer à nossa memória o significado deste momento. O texto nos diz que esse momento, o comer o pão e beber o cálice, representado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e pelo corpo do Senhor Jesus Cristo, o que nós anunciamos? O que nós proclamamos? Proclamamos a morte. Proclamamos a morte. O texto diz: vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciamos a morte de Cristo, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. Se você não trazer à sua mente, à sua memória, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, isso muitas vezes pode se tornar um ritual. Simplesmente um ritual, aonde você vai comer um pão e tomar um suco de uva, porque nem vinho nós estamos servindo, em função da lei seca, né? Então colocamos ali um suco de uva e um pão. Eu quero levar você à reflexão, eu quero levar você a nós praticarmos isso, relembrarmos o significado, a importância desse momento. Jesus, Ele nos ensina o que nós devemos recordar num momento tão importante. O que nós devemos recordar? Nós acabamos de cantar o grande amor de Deus por nós, porque Deus amou a cada um de nós, que deu seu Filho unigênito. O grande amor de Deus, o grande projeto de Deus, desde o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, os milagres de Jesus, sabe, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. E nós estamos aqui reunidos por um único motivo, para celebrarmos, para adorarmos, para honrarmos o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. E Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo, Ele vive. Ele está aqui, recebendo o nosso louvor, recebendo a nossa adoração, conhecendo os nossos pensamentos, conhecendo, sabe, a motivação dos nossos corações, em reconhecermos aquele que é único, que é o nosso Salvador. E é um momento de festa, é um momento de celebração, é um momento de adoração, é um momento onde os filhos têm uma audiência coletiva na sala do trono de Deus, face a face com Deus. E isso só é permitido em função da morte e sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Isso só é possível hoje, de estarmos face a face com o Pai, celebrando, adorando, e Ele recebendo o nosso louvor e a nossa adoração, em função da morte, do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo. Onde nós podemos
extravasar, podemos explodir com júbilo, dança, louvor e adoração, e verbalizar as nossas palavras, a nossa música, o nosso cântico, com gratidão, com alegria ao Senhor. E é dando que nós recebemos. É dando que nós recebemos. E quando você faz isso de todo o seu coração, voltando os teus pensamentos, voltando a tua mente ao Senhor, fazendo isso de todo o coração, eu não sei se você tem percebido, mas voluntariamente algumas crianças têm vindo aqui adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor. O que me chama a atenção dessas crianças é a espontaneidade. Muitos de nós, ou alguns de nós, gostaria de fazer isso, mas nós não fazemos. Por quê? Por quê? Muitas vezes a vergonha do que os outros vão pensar que eu sou louca, imagina. Mas se você percebe a liberdade que uma criança tem em pôr a mão no peito, em levantar e adorar ao Senhor, elas não estão preocupadas com o que você vai dizer, com o que você vai falar, ou não vai vir nenhuma pessoa do grupo de serviço e vem, não pode, aqui é o santo dos santos, ninguém pode. Não. Está aberto o canal. Esse espaço aqui é um espaço físico. O santo dos santos, o templo é você, somos nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus em nós. E por isso nós precisamos de liberdade. Precisamos nos extravasar em liberdade na casa do Pai, com um aleluia, um glória a Deus, um amém em concordância, sabe? Fazer isso de uma maneira espontânea, fazer para o Senhor de todo o nosso coração. E é esse o momento da celebração, é esse o momento onde nós estamos aqui para honrar ao único que é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. É interessante, em Romanos capítulo 5, versículos 8 a 11, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho Jesus Cristo, fomos reconciliados com Deus, estávamos separados de Deus, e houve uma reconciliação em função da morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A celebração, especificamente hoje, nós celebramos a morte do Senhor Jesus Cristo, com alegria, com júbilo. Muitas pessoas não gostam de falar sobre a morte. Esses dias nós estávamos conversando, o mês passado, 3 pessoas queridas, amadas da igreja, inclusive um dos pastores da Comunhão Cristã Aba, o Senhor o recolheu, e nós estávamos conversando sobre a morte. É interessante a reação das pessoas, mas que assunto mais fúnebre, não tem alguma coisa melhor para conversar? E aquilo me despertou a atenção, A morte para o cristão é lucro. A Bíblia diz que a morte para o cristão, nós que somos reconciliados juntamente com Cristo, é lucro. E outra, não é morte. Não é morte. A Bíblia diz que o cristão, ele dorme. E se você dorme, daqui a pouco você vai acordar. E se você dorme, daqui a pouco você vai acordar. E para aqueles que já dormiram, as coisas acontecem mais rápido. Esse acordar. Para nós parece que a coisa é mais demorada. Não gosto de falar muito sobre isso não, pastor. Não estou preparado para isso. E a morte para o cristão em Cristo Jesus é lucro.
Mas é interessante que nós cremos ruas de ouro, ruas de cristal, um lugar maravilhoso, mas ninguém quer ir. Ninguém quer morrer. É interessante. Está difícil. Então, como está, irmão? Está difícil. Está difícil. O mundo está difícil. O mundo jaz no maligno. Está difícil. A vida financeira, a vida emocional. Mas ninguém quer. Ninguém quer morrer. É interessante. A gente acaba sendo até mesmo egoísta, né? Mas a morte aqui, quando nós falamos da morte de Jesus Cristo, é celebração. Quando o Senhor Jesus Cristo estabeleceu essa ordenança, esse ensino, façam isso em memória de mim, façam isso. Isso precisa estar vivo nos seus corações, nas suas mentes. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. A morte já não é mais inimiga de Jesus, porque Ele já venceu a morte. A morte é a nossa última inimiga a ser vencido. E existe uma promessa ainda de nós não passarmos pela morte, sermos tirados, arrebatados, de não dormirmos, com os olhos estatelados, vivinhos da Silva, de repente seremos tirados. E esse teto, essa estrutura não vai nos segurar, não vai nos segurar. Isto é assim. É essa a promessa de Deus. É essa a nossa esperança. É essa a nossa esperança. De um Deus que é amor. De um Deus que é amor. E o texto fala: coma, beba. O pão é feito do grão de trigo moído e o vinho de uma uva espremida. Tanto o pão quanto o vinho têm algo em comum. O elemento que compõe a matéria-prima de ambos tem que ser triturada antes de dar a luz ao seu produto final. Tanto o pão quanto o vinho, escolhidos por Jesus para representar esse momento tão lindo, é algo divino. Quando nós pensamos em como fabricar, em como fazer um pão, a farinha do pão precisa ser moído, precisa ser triturado. Assim também a uva, para tirar o sabor de um vinho. O que profeticamente aponta para o castigo e morte de Cristo no Calvário, que nos trouxe a paz, que nos trouxe a alegria, que nos trouxe a esperança de comemorarmos a morte, mas a ressurreição. Quantos outros deuses que viveram como homens na terra e que não foram ressurretos, continuaram no seu túmulo, continuaram mortos. Nós, os cristãos, somos o único Deus que ressuscitou e que vive e que se relaciona conosco e que habita em nós através do Espírito Santo. Eu não vou vos deixar órfãos, eu enviarei o Espírito Santo e você será a habitação, templo do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 19, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado em favor de vós. Então o pão representa o corpo de Jesus Cristo, e o vinho, o cálice, representa o sangue do Senhor Jesus Cristo. O pão e o vinho são elementos principais da ceia do Senhor. É interessante, a ceia é do... E o que nos habilita a participarmos da ceia? Quem é que pode participar da ceia? Quem é que pode? Todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o enviado de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está vivo. E a ceia não está ligado a você tornar-se membro da igreja. Não, se é do Senhor, como que eu quero amarrar você,
pôr ali uma artimanha para você, para que não, para você participar da ceia, você tem que se tornar membro, você tem que caminhar. Não. Esse momento é o momento do Senhor, do Senhor, do Senhor, do Senhor e você, como filho. É um momento seu como filho, de exaltar, de glorificar, de adorar, de honrar, com o coração grato a Deus, através da obra de Jesus Cristo. A ceia é do Senhor, a ceia é do Senhor. Então todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você tem percebido que nós servimos a ceia também para as nossas crianças. Mas pastor, que escândalo, isso daqui é algo consagrado, é algo que não pode, é o próprio corpo de Jesus Cristo ali. Não. Esse pão é um simbolismo, não que isso represente o corpo de Jesus Cristo. Eu posso mastigar, eu posso morder, não posso nem mastigar, porque é o corpo de Jesus Cristo. Não. É um simbolismo, é pão e suco. É pão e suco. Se uma criança vem aqui e vê o papai e a mamãe participando da ceia do Senhor, papai, me dá um pedacinho desse pão. Qual a dificuldade de eu dar um pedacinho de pão para essa criança? Ele vai comer o quê? O pão. Tanto que depois da ceia aqui, né, depois da ceia, algumas crianças já sabem, né? E eles vêm de lá rapidinho e esvaziam, né, os potinhos de suco, os potinhos de pão, e está tudo certo. Porque é o que está nos nossos corações, a motivação por que nós fazemos isso. O simbolismo tão lindo que Jesus Cristo nos deixou. Agora nós, pais, temos ensinado os nossos filhos também. Agora mesmo eles estão tendo a ministração da ceia lá, e os professores estão ministrando, estão ensinando para eles o que representa esse momento. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, que mesmo depois de velha não se desviará dele. A ceia é do Senhor e nos faz reportar a morte e a glória da ressurreição do seu corpo, que é a igreja. Olha que interessante, Jesus é o cabeça, o corpo somos nós, somos a igreja. E nós estamos comendo do pão que representa o corpo de Jesus, a igreja. Isso está diretamente relacionado à nossa comunhão, ao nosso relacionamento, em discernir o corpo, em discernir que você, meu irmão, você, minha irmã, sabe, é maior diante de mim. Eu estou aqui para servir você, não para ser servido por você. Reconhecer a unção de Deus, a graça de Deus, os dons que Deus tem dado a você, e juntos, num só corpo, nós participamos dessa festa, nós participamos dessa celebração, nós participamos desse momento. Eu já disse isso. Já foi numa festa que não tem comida e bebida? Não é festa. E nós estamos numa festa, numa celebração. Então não permita que o diabo venha com condenação e com acusação. Você não é digno de participar desse momento. Os teus pecados te impedem de participar desse momento. Gente, é uma incoerência tão grande. Tão grande. Por quê? Qual é o significado desse momento? É a purificação, é a limpeza, é a reconciliação do homem em Deus. E se nós cremos que o sacrifício de Jesus Cristo, a morte, o corpo de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo foi suficiente para nos tornarmos justos, dignos de participarmos. Não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Ele já fez. Não é pelas nossas obras, é pela obra que Ele já fez. Façam isso em memória de mim. Relembrem que Jesus Cristo já morreu por você, o corpo dele já foi entregue por você. Você precisa crer, você precisa crer. E nós somos inseridos no corpo de Cristo, nós somos enxertados no corpo de Cristo, que é a igreja. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem sobre o corpo de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão sobre você. E juntos nós celebramos, adoramos ao único que é digno de todo louvor e de toda adoração. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 16. Porventura o cálice da bênção
que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora somos unicamente um só pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, que é Jesus Cristo. Olha que coisa linda! O sangue que representa o vinho, o cálice, o pão que representa o corpo. Nós sendo muito, nós diante de Deus somos apenas um em Cristo Jesus. E quando Jesus Cristo voltar, Ele vai buscar a sua, e como nós estamos inseridos no corpo, fazemos parte do corpo, nós seremos tirados. A noiva será arrebatada e se encontrará nas nuvens com o Senhor. Que coisa linda! Você percebe a importância de relembrarmos? As nossas dificuldades, os nossos anseios, os nossos problemas não podem ser maiores do que a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus Cristo fez por amor a nós, através do grande amor do Pai para conosco. O pão simboliza a necessidade básica da vida. Podemos pensar com referência ao pão como o sustento da vida. Aonde você vai na face da terra, alimentação básica em todos os lugares, existe o pão e o acesso ao pão. Oramos diariamente pelo pão nosso de cada dia. Oramos a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que você está orando? Deus, o sustento da minha vida, do meu físico, do meu corpo. Me dê, Senhor, o sustento diário. Quando você está na mesa, você ora agradecendo o alimento. Ensina os seus filhos a agradecer o alimento. Papai do céu, muito obrigado, porque nós sabemos que a nossa dependência, a nossa subsistência nessa terra vem do Senhor. O alimento vem do Senhor, os recursos financeiros vêm do Senhor. A fonte é o Senhor. A fonte é o Senhor. E com o coração grato, nós estamos ali orando pelo pão nosso de cada dia. O pão na ceia do Senhor, portanto, retrata o sacrifício de Cristo como a necessidade básica, única e absoluta para a nossa vida espiritual, emocional e física. Esse momento retrata, sabe, o pão que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo, retrata o básico para a nossa sobrevivência espiritual, emocional e física, através da fé em Jesus Cristo. Por isso esse momento de festa, por isso esse momento de celebração. Assim como não podemos viver sem o pão diário, não podemos viver sem Cristo, o pão da vida. Jesus Cristo, o pão da vida. Jesus Cristo, o pão da vida. E a Bíblia diz: se você comer desse pão, você jamais terá. Se você comer desse pão, você jamais terá fome. Jesus Cristo que nos alimenta, Jesus Cristo que nos sustenta, Jesus Cristo que nos fortalece. Por isso nós precisamos conhecer a vida de Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo, o propósito da existência de Jesus Cristo. E toda a palavra de Deus, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, sabe, foca, e o alvo é Jesus Cristo, apresentando Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, o pão da vida. 1 Coríntios 11, 23, 1 Coríntios 11, 23 a 26, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão, e tendo dado gratidão, em tudo dai graças. Tomado o pão e tendo dado graças, o partiu. O que representa o partiu? Ele foi moído, ele foi quebrado, partiu e deu o pão aos seus discípulos e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Lembrem desse momento, às vezes que vocês estiverem reunidos. Não permita que as situações e circunstâncias abafem, sabe, tirem de vocês a alegria da salvação, tirem a certeza e a convicção de que não existe mais nenhuma condenação sobre a sua vida,
Tire de você que você é filho. Você não é um filho bastardo, você é um filho legítimo. Nós ouvimos hoje, nós somos irmãos de Jesus Cristo, feitos à imagem e semelhança de Cristo, irmãos de Jesus Cristo. É essa a promessa de Deus. E muitas vezes nós não nos vemos dessa forma, porque não nos sentimos parte, não nos sentimos como corpo de Cristo, não nos sentimos inseridos no corpo de Cristo. Façam isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança. O Velho Testamento, a velha aliança, a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, vocês anunciam, declaram, proclamam, celebram a morte do Senhor Jesus Cristo, com alegria, porque nós sabemos, Ele não está morto, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está aqui, participando dessa celebração, interagindo nessa celebração, e muitas vezes se manifestando através do seu poder, das suas palavras, sabe, da sua graça sobre as nossas vidas. Irmãos, muitas pessoas foram curadas hoje aqui, muitas pessoas foram libertas. Você não vai voltar para sua casa da mesma maneira como você chegou aqui. Muitas pessoas foram tocadas por Deus, tocadas pela manifestação da presença de Deus. Isso traz paz, isso traz alegria, isso traz relacionamento. Não é um monólogo, é um diálogo. Nós falamos, nós oferecemos, Ele se revela, Ele se manifesta. E com um detalhe: isso vai permanecer com você quando você sair daqui. Não é em função desse endereço, não é em função dessa estrutura física, não é em função da motivação do seu coração. Deus se manifesta por causa de você, como filho, mesmo você estando triste, mesmo você estando preocupado, mesmo você estando tendo situações para resolver amanhã, na segunda-feira. Deus é Deus, Deus é amor, e isso é real, isso é visível em nosso meio. O vinho na Escritura simboliza alegria, abundância, gordura, prosperidade, júbilo, satisfação, banquete, festa. Ele representa aquilo que está acima, além das necessidades da nossa vida, do nosso dia a dia, que torna a vida mais que mera existência, e que dá e traz satisfação e regozijo. Isso representa o vinho: alegria, júbilo, festa, satisfação. Em que momento nós perdemos a alegria? Quando permitimos entrar a insatisfação dentro dos nossos corações. Não importa que motivo seja, a maioria das vezes é em função de relacionamentos, é em função de convivência, e aquilo entra no nosso coração, a insatisfação. Eu já falei sobre isso. A insatisfação gera a ingratidão, o desprezo, e o desprezo, a perda. Você perdeu. Foi isso com o povo de Israel. Deus tinha para eles uma promessa, uma terra que mana leite, e a insatisfação tomou conta do coração deles. Por que você permitiu que o diabo enchesse seu coração com insatisfação? A insatisfação traz a murmuração. Isso traz tristeza, não traz mais alegria. E daí você chega num momento dessa, você se sente indigno de participar. E o diabo te engana. De que isso é verdade, você é indigno mesmo. Você não tem o direito de participar. Olha o que está acontecendo com você, olha o que as pessoas fizeram com você, olha isso, olha aquilo, e você se fecha, e deixa de celebrar, deixa de adorar, deixa de oferecer a Deus o teu louvor e a tua adoração. O vinho representa isso. Salmos 104:15. Salmo 104:15. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento, o pão que lhe sustém as forças. É interessante. O vinho traz alegria, o óleo representando o Espírito Santo brilha o rosto, e o alimento sustém e nos dá força.
nos fortalece para enfrentarmos toda e qualquer situação. O vinho representa o sangue de Jesus Cristo, o qual foi derramado em favor de nós, representando a nova aliança, antes da cruz e depois da cruz. Foi o sangue dele que nos deu vida. Através do derramamento do sangue, nós somos purificados e redimidos de todos os nossos pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação humana, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e nos deixou aberto, a cortina se rasgou, o véu se rasgou, e nós temos acesso ao Santo dos Santos, uma vez por todas. Você tem acesso ao Santo dos Santos. Lembrando que no Velho Testamento só o sacerdote poderia entrar, mas ninguém. O povo ficava para o lado de fora, mas ninguém. Uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Qual é a nossa redenção? Eterna redenção. Somos redimidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue da nova aliança. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam, quanto mais, se no Velho Testamento o sangue de bodes, de animais, de ovelhas, sabe, de pardais, de passarinhos, de andorinhas, sei lá o que, de acordo com a sua própria capacidade, cada um oferecia, tinha um efeito de purificação, quanto mais o sangue do Senhor Jesus Cristo. Relembre isso, traga à sua memória isso, traga à sua mente isso, relembre isso, traga à sua mente, traga à sua memória. Quanto mais a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, puro, purificará, limpará a nossa consciência, a nossa mente, de obras mortas, de obras erradas, de tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus, que eu procuro fazer para obter um benefício de Deus. Todas as obras que eu procuro fazer para receber alguma coisa de Deus, para receber o favor de Deus, para receber a atenção de Deus. A Bíblia diz que isso é obra morta. Nós precisamos ter a nossa mente, sabe, santificada, transformada, mudada. Que tudo já foi feito através do sangue e do corpo do Senhor Jesus Cristo. O que eu faço é por gratidão. É por gratidão. Eu faço porque reconheço que eu sou filho e herdeiro juntamente com Cristo de todas as promessas do Senhor, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados por Deus. É essa a promessa de Deus, é esse o significado do sangue de Jesus Cristo, que uma vez por todas tem o seu propósito e cumpriu o seu propósito na face da terra. Assim, quando o vinho é derramado naquele cálice, lembro do sangue que foi derramado no corpo de Cristo, o sangue que me limpa e purifica. O vinho nos lembra que Deus em Cristo nos dá o que precisamos, mas além disso, sempre nos dá muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse momento é muito mais do que pensamos, daquilo que pedimos. É infinitamente mais. Deus, Ele é muito rico em amor, misericórdia e cheio de bondade para com seus filhos. Irmãos, Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor.
Então esse momento, façam isso em memória de mim. Esse momento nós declaramos, anunciamos o quê? A morte do Senhor, até que Jesus Cristo vai voltar. Você tem convicção disso? Vou perguntar de novo, Jesus Cristo vai voltar? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe o ano, ninguém sabe a hora, mas no nosso espírito, o Espírito testifica conosco. Em breve Jesus voltará. E em breve esse momento será um momento celestial. Quando nós preparamos um café das mulheres, um jantar, recebemos uma visita, sempre a gente dá uma, né? Então o café das mulheres já estão preparando ali as decorações e tudo mais e tal. Gente, você imagina no céu como que vai ser a ceia da noiva e o noivo? Como que vai ser a festa desse casamento, aonde a noiva vai se encontrar com o noivo nos céus, e depois nós vamos cear juntos. A mobilização do mundo espiritual, dos anjos a nosso serviço, sabe? A recompensa de tudo aquilo que, sabe, dos galardões, recompensas de tudo aquilo que você é em Cristo Jesus, e fez por amor a Ele, por gratidão a Ele. Maranata, ora vem Senhor Jesus, até que Ele venha. João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também eternamente. Não se turbe, não se entristeça o seu coração com as situações e circunstâncias deste mundo. Nós temos uma morada eterna reservada. Nós não somos deste mundo. Em breve, muito em breve, nós seremos tirados, arrebatados deste mundo. É essa a nossa esperança, é essa a nossa fé. Enquanto isso não acontece, nós celebramos, nós evangelizamos, nós temos um tempo de comunhão, nós temos um tempo de edificação, nós estamos estudando a palavra, estamos estudando sobre a vida de Jesus e compartilhando isso com outras pessoas, com alegria, com júbilo em nossos corações. Atos capítulo 1, versículos 7 a 11. Respondeu-lhes Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Era o último momento de Jesus com os discípulos ali. Ei, vocês querem saber tempos, épocas? Não compete a vocês. O Pai conhece o dia, a hora, o Pai sabe o momento certo. O Pai sabe, Deus sabe, e Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus já foi derramado. O Espírito Santo de Deus já foi derramado. Não haverá um novo Pentecostes. Nós precisamos crer que o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos fortalece e toma o controle da nossa alma e das nossas emoções. Você precisa saber disso, você precisa usufruir disso. Por que os atritos? Por que os conflitos? Por quê? Porque a tua alma está no controle de tudo. A alma não morreu. Para que a semente germine, precisa morrer. Nós precisamos matar a nossa alma, os nossos desejos, a nossa vontade. Isso é o simbolismo também da morte de Cristo. Morremos juntamente com Cristo. E sermos cheios ao ponto do Espírito controlar a alma e o nosso corpo. Ao ponto do Espírito controlar a nossa alma e o nosso corpo. Alguns irmãos, alguns homens e mulheres da palavra de Deus foram transladados, foram transladados tanto no Velho quanto no Novo Testamento.
O que é isso? Eles estavam tão cheios do Espírito Santo de Deus que a matéria não segurou a ação de Deus. O Espírito Santo de Deus tira ele daqui e põe ele lá. Tchum. E ele não vai testemunhar na rádio. Ele não põe um outdoor, ou eu fui transladado. Ele começa de uma forma natural fazer aquilo que ele estava fazendo, pregando a palavra de Deus, manifestando o reino de Deus, manifestando o reino de Deus. E é essa a promessa de Deus: mas recebereis poder. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Estava todo mundo lá. Você está vendo? Está vendo? Não, estou com dificuldade aqui. Tem uma luneta? Não tinha luneta naquela época. E de repente a nuvem, aquela nuvem sai, onde que ele está indo? E de repente passa 2 anjos lindos, maravilhosos, que estão olhando para a altura. O que estão olhando? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Irmãos, Jesus Cristo voltará. Ele não vai pisar novamente na terra. Ele virá até as nuvens e nós seremos arrebatados. E nós subiremos como Jesus. E nos encontraremos com Ele e faremos nele morada. E participaremos de uma grande festa, de um grande júbilo, de uma grande alegria. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Você está comigo? Você está comigo? Você é convidado para esse momento, para essa festa, para essa celebração? Todos nós somos convidados. Todos nós. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Quem é que dorme? Está falando do quê? Está falando de morte aqui. Esse texto está falando de morte. O ímpio morre, o cristão dorme, o justo dorme. Para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pessoas que não têm esperança, pessoas que não creem, que não acreditam, que têm medo da morte, têm medo no dia da manhã. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, Deus tem uma promessa: os mortos ressuscitarão primeiro. Os que dormem ressuscitarão primeiro. Essa é a promessa. O texto continua: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém ou não? Nós temos a possibilidade de sermos arrebatados e não dormirmos ou não passarmos pela morte. Nós temos a possibilidade. Nós cremos nisso. Jesus Cristo pode voltar hoje. Já não existir amanhã, o dia 5, segunda-feira, Jesus Cristo voltar hoje. É essa a nossa esperança. É essa a nossa esperança. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso já está estabelecido. Você pensa aquele parente, aquele ente querido que de repente já não está mais com você. Nós sentimos falta. É uma perda, nós choramos. Mas eles serão primeiramente acordados. Na realidade, para Deus não existe espaço de tempo. Para Deus não existe espaço de tempo. Então, para quem está dormindo, para nós temos espaço de tempo. Para quem está dormindo não existe. Ele já está acordando juntamente conosco e as coisas já estão acontecendo. É nisso que eu creio. Um dia para Deus é como 1000, e 1000 anos como um. Então aqueles que dormem, quantos anos eles estão dormindo? Não. Dormem e acordam. Eles ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro, ao toque da trombeta. Depois o texto lá, depois, nós.
Eu, você, a igreja, nós vamos estar lá. Nós vamos estar lá. Se Jesus Cristo não voltar, sabe, hoje, amanhã, a motivação é a mesma. Eu quero trabalhar, eu quero pregar, eu quero anunciar para as pessoas que não têm esperança, que estão sem esperança na vida, pessoas que querem tirar a sua própria vida por não ter esperança. Sabe que Jesus Cristo é a esperança, que a morte de Jesus Cristo tem um significado importantíssimo para a humanidade, a nossa redenção, a nossa salvação. E nós, o texto diz, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles. Gente, nós vamos nos encontrar, seremos arrebatados e vamos estar juntamente com Cristo entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre, eternidade. A eternidade começa já, a eternidade começa aqui, em cima das nossas decisões e das nossas escolhas. Nós definimos a nossa eternidade aqui, agora, com as nossas decisões e as nossas escolhas. Façam isso em memória de mim. Existem promessas estabelecidas através da ceia do Senhor, através do corpo, através do sangue do Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. A consolação aqui é ânimo, alegria, sabe, é fortalecimento. De repente eu vim para a igreja cabisbaixo, nem queria vir, vim meio que obrigado, e você vai sair daqui consolado, você vai sair daqui fortalecido, você vai sair daqui cheio de esperança. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu vou sair daqui para pregar, para anunciar, para trabalhar, fazer a obra de Deus com alegria, porque eu sou filho do Senhor. Você crê nisso? Você acredita nisso? João capítulo 6, versículos 51 a 56. Equipe de louvor já pode vir. Evangelho de João capítulo 6, a partir do versículo 51. O texto diz o seguinte, acompanhe comigo lá. Mesmo com a movimentação do pessoal do louvor, acompanhe comigo lá, não se distraia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá. Você vai morrer? Hã? O que o texto está dizendo? Que você vai morrer? Você vai viver eternamente, para sempre, para sempre, para sempre. Nós não vamos morrer. Nós venceremos a morte, venceremos a morte. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, é o meu corpo. É o meu corpo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como podes este dar-nos a comer a sua própria carne? A falta de entendimento das pessoas, a falta de compreensão das pessoas. Questionavam Jesus: o que você está falando? Cada um vai tirar uma faquinha, tirar um pedacinho de você. Como que nós vamos comer da sua carne? E as pessoas não entendiam. Existia um sofisma, uma fortaleza para poderem compreender e entenderem os ensinamentos da palavra de Deus. Por isso viviam numa vida desgraçada, uma vida sem esperança, sem esperança. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Façam isso em memória de mim. Se você não come do pão, se você não bebe do sangue, as pessoas não têm vida em si mesmo. Porque o pão da vida, o pão que nos nutre, é Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. O texto diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne
é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Sabe o convite hoje para nós? Coma e beba com alegria, com alegria, com júbilo. Não permita que a tua alma, não permita que o engano, a mentira do diabo tire esse relacionamento, porque quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, permanece em Jesus, e Jesus permanece em você. É esta a verdade. Esses dois elementos da ceia do Senhor, tomados juntos, nos lembram uma vez mais que Cristo, Ele é tudo. É a razão da nossa vida, é a razão da nossa existência, é a razão das nossas reuniões, é a razão dos nossos grupos familiares, é a razão dos nossos departamentos, é a razão de tudo aquilo que nós fazemos. Não existe outro motivo de louvar, de adorar, de ensaiar, de fazer tudo aquilo que nós fazemos, se não for para Ele. Por Ele são todas as coisas. Ele é tudo, Ele é tudo. O testemunho principal da ceia do Senhor é que Cristo, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o começo e é o fim, que não temos e não somos nada sem Ele, e com Ele temos tudo, pois somos filhos, e com Ele temos direito a tudo, a toda herança, a todas as promessas do Velho e do Novo Testamento, porque somos filhos, e que Ele, e somente Ele, é digno do nosso amor, da nossa celebração, do nosso louvor e da nossa adoração.